Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Graça e paz, amados irmãos, bom estar com vocês neste momento. Eu gostaria, para a meditação da palavra de Deus, ler o texto do profeta Miqueias, capítulo 6, e vamos ler do 6 até o 8. Miqueias, capítulo 6, dos versos 6 até o 8, e fala assim então a palavra de Deus. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o seu excelso, o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradecerá o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias foi um profeta que atuou na Judéia, mas a sua profecia também atingiu Samaria, a capital de Israel, o reino do norte. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. A finalidade principal da profecia de Miqueias foi combater os pecados de Jerusalém, a capital da Judéia. Em uma época de prosperidade na Judéia, o comercialismo e o materialismo haviam suplantado quase todo vestígio de coisas éticas e morais. O texto, capítulo 6, de 1 até 8, tem a forma de uma acusação diante de testemunhas num processo no tribunal. O Senhor não acusa simplesmente de improviso. Antes, faz o seguinte convite a seu povo: defenda a sua causa. Está no verso número 1. E o povo deve fazer isso na presença das colinas e dos montes como testemunhas, conforme fala o versículo número 2. Da sua parte, o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Está lá no versículo 2. Em vez de apresentar uma série de pontos detalhados dessa acusação, o Senhor simplesmente pergunta: meu povo, o que fiz contra vocês? Verso 3. Ou seja, qual foi a razão que levou o povo a abandoná-lo? O Senhor alista as suas ações do passado a favor do seu povo. No verso 4 ele diz que ele os redimiu e os tirou da escravidão do Egito. Ainda no verso 4 diz que ele lhes deu a liderança de Moisés, Arão e Miriam.
Ainda no versículo, ele fala que ele os protegeu das tramas de Balaque, rei de Moabe, colocando bênção em vez de maldição na boca de Balaão. Ele os conduziu com segurança na travessia do Jordão, desde Sitim até Gilgal. É uma lista breve. Tão breve dessas ações divinas na condução de Israel, que deveria ter sido suficiente para sustentar a lealdade do povo para com ele. A fé e a confiança de Israel e a fé e a confiança da igreja, no fundo, dependem do conhecimento dos atos de justiça do Senhor. Em épocas de tentação, como tanto para indivíduos quanto para grupos, a recapitulação das bênçãos do Senhor, já experimentadas, continua sendo a melhor forma de prevenção da apostasia, ou seja, do abandono do Deus Todo-Poderoso. O israelita expressa o seu desejo de oferecer um culto aceitável a Deus em termos do sistema sacrificial que lhe é conhecido. Pode o aumento das ofertas rituais conquistar o favor e fazer reparação pelos erros do passado? Oferecer bezerros de um ano repararia os erros? A oferta de milhares de carneiros poderia reparar os erros do povo? O azeite, que era o acompanhamento das ofertas de cereal, 10.000 ribeiros de azeite, fala o texto, pressupõe a oferta de cereais em quantidade inimaginável. Isso agradaria ao Senhor? A série termina com a sugestão espantosa e proibida de sacrifício humano pelo pecado. Está lá no versículo número 7. Deus ficaria feliz com esta oferta? Estas práticas religiosas com as quais os judeus se apresentavam diante do Senhor poderiam agradá-lo? A esse dilema da ineficácia final do sistema de adoração sacrificial, o profeta dá uma resposta sem igual em termos das práticas que Deus exige do seu povo. Miqueias apresenta no versículo número 8 3 exigências divinas que são boas. Sem elas, qualquer tipo de sacrifício é inútil. Sem elas, qualquer esforço que façamos no sentido de agradar a Deus não tem valor ou importância para Ele. As exigências que Deus fez àquele povo persistem até hoje, pois vivemos numa sociedade que é cópia quase fiel daquela dos tempos de Miqueias. As questões envolvendo a prática da justiça, o amor à misericórdia e o andar com humildade diante de Deus têm sido discutidas dentro e fora das igrejas, dentro e fora dos diversos tipos de manifestações religiosas ou não. Longe de ser uma busca ou dever humano, precisamos entender que tais práticas são exigências do próprio Deus para aqueles que Ele salvou em Cristo Jesus. O mundo que jaz no maligno pode incluir tais práticas no seu modo de vida, mas não agradará a Deus. Vejamos, meus queridos, as práticas que Deus exige do seu povo, que conforme o início do verso 8, é bom. O que pode fazer o homem para agradar a Deus? Primeira coisa, todos com base no versículo número 8, a prática da justiça. Ele fala que pratiques a justiça. A palavra justiça descreve 3 aspectos de relacionamento pessoais: ético, forense e teocrático. O aspecto ético envolve a conduta de uns para com os outros. O aspecto forense, relativo ao fórum judicial, aquilo que se usa no fórum ou nos tribunais, aplica-se à igualdade de todos, ricos e pobres, perante a lei. O aspecto teocrático
envolve a nação de Israel. A aliança exige que a nação obedeça a Deus, sendo ela mesma o caminho do seu povo, um caminho de retidão. Desses três aspectos, o que está presente no texto como exigência de Deus é o ético, porque é o que o Senhor pede de ti. Assim, encontramos Deus exigindo que cada pessoa, em todos os seus níveis de relacionamento, atue com justiça. E para que as pessoas atuem com justiça, é necessário que elas sejam justas para agirem com justiça. Veja algumas atitudes injustas em Jerusalém combatidas por Miqueias. Está nos capítulos 2 e 3. Primeiro, os ricos devoravam as classes humildes. Capítulo 2, de 1 até 5. Segundo, os nobres roubavam os pobres. Capítulo 2, versos 8 e 9. Terceiro, os juízes aceitavam subornos. Capítulo 3, de 1 a 3 e também o verso 11. Os profetas adulavam os ricos e poderosos. Capítulo 2, verso 11. E, finalmente, os sacerdotes ensinavam movidos pela cobiça do ganho. Capítulo 3, verso 11. Contra tudo isso, Deus se manifesta, chamando este profeta e outros para servirem como a sua boca. Provavelmente, olhamos para a mensagem deste e de outros profetas e percebemos algumas semelhanças com muitos acontecimentos do presente momento, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, ou quem sabe no mundo inteiro. Todos os dias nós somos informados nos noticiários de atitudes injustas, terrorismos, sequestros, assaltos, homicídios, feminicídios, violência de todo tipo, golpes, corrupção e mais tantas outras coisas. Há injustiças maiores do que aquelas que são notícias. Como estamos cercados de práticas religiosas injustas, agressão às pessoas de outras religiões, agressão às pessoas da mesma religião que não pensam como nós pensamos, agressão àqueles que politicamente não pensam da mesma forma que eu ou você pensamos. Não somente a violência, em suas diversas formas, chega ao nosso conhecimento, mas também casos de corrupção em vários níveis. Pela graça de Deus, muitas pessoas que externam essa injustiça com a prática de várias ilegalidades têm sido condenadas. O injusto, que tem mais poder, recebe penas mais brandas, o que mostra que há ainda certas injustiças na interpretação das leis. Deus tem condenado todos estes homens e para isso tem usado as autoridades. Algumas delas praticam a justiça por força do cargo que ocupam, outras porque há um clamor da sociedade por justiça e não impunidade. Outras porque são pessoas interiormente justas. Estas são as que mais lutam por justiça e fazem com prazer. No Sermão do Monte, Jesus chamou de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça e os que são perseguidos por causa dela, porque serão fartos e porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 6 e também o verso 10. Olhando para Miqueias e para a história do povo de Deus, percebemos que a injustiça era travestida de justiça religiosa para justificar suas práticas. Jesus, em Marcos 7, 9 até 12, condenou os judeus por uma dessas práticas. Um dos 10 mandamentos manda honrar os pais. Mas os judeus ensinavam
que se alguém tivesse algo que pudesse ajudar seus pais, mas já tivesse dedicado isso ao Senhor, ele não poderia agora, por conta disso, ajudá-los. 1 João 3, verso 7, fala que aquele que pratica a justiça é justo. Eclesiastes 7, verso 20, diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Romanos 3,10, Paulo repete isso aí. Ou seja, por mais profunda seja a justiça, humanamente falando, que seja correta, certa, ela não se assemelha àquela justiça que agrada a Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E a gente deve excluir deste universo de pessoas que, embora faça o bem, erre, a pessoa de Jesus que realmente não pecou. A prática da justiça humana deve ter em vista a justiça de Deus. Nós imaginamos que a nossa justiça, a justiça do homem, com suas leis exemplares, leis boas, que atendem os anseios da sociedade, nós imaginamos que elas são justa e completa, que não é verdade. Para avaliar as leis humanas, nós devemos conhecer e olhar para a lei de Deus, olhar para a justiça de Deus, meus queridos. E muitas vezes nós esquecemos do Deus que é justo, do Deus que é justiça, do Deus que quer o bem de toda a humanidade, a sua criação. E achamos que as nossas leis são perfeitas, e olha que elas não são. Então é verdade que, vez ou outra, há mudanças nela, há mudanças, e as leis mudam de acordo com os tempos, com as condições que o mundo vive, os momentos atuais, e a lei de Deus e a justiça de Deus permanece para sempre. Nada acrescenta a lei de Deus, nada se tira da lei de Deus, nada se tira ou acrescenta a justiça de Deus, porque ela é perfeita. E ela deve ser vista por nós como exemplo, como norte. Povo de Deus, a justiça de Deus é extraordinariamente maior do que a lei do homem. Em segundo lugar, meus queridos, a prática do amor à misericórdia. Falar aí no versículo 8, outra exigência de Deus para o seu povo é que ames a misericórdia. A Bíblia, na linguagem de hoje, usa que amemos uns aos outros com dedicação. Enquanto a prática da justiça inicialmente brote do coração do homem que é justo, o amor à misericórdia contempla a outra pessoa, compreende os outros. Aí nós temos a turma na escola, a própria escola onde nós estudamos, o grupo de colegas no trabalho, o time esportivo do qual nós participamos, brincamos, a família, a igreja e por aí vai. Podemos ir mais longe quando pensamos também na rua ou no bairro em que nós moramos. Quando tem um coração a quem Deus tornou justo, o desejo de pôr em prática a justiça é estabelecida pelo amor que nutro pelos outros. Se esta prática fosse posta em prática, boa parte do mundo seria um lugar agradável para viver. Imagine um lugar sem violência, um lugar sem conflitos, sem crises, sem fome, sem desemprego. Isso seria possível se amarmos uns aos outros com dedicação. Alguém poderia perguntar se neste mundo em que nós vivemos é possível a prática perfeita do amor à misericórdia. E a notícia que nós temos que não é possível, por causa do pecado que corrompeu o ser humano e a sua totalidade. O homem é capaz de desejar um mundo maravilhoso, mas é incapaz de fazer com perfeição algo para isso, porque o pecado corrompeu o coração do homem. É impossível para ele fazer isso. O que resta
a uma parcela da humanidade aguardar a chegada de novos céus e nova terra, onde aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor de suas vidas um dia morarão. Mas desde agora podemos sentir como será este lugar, por causa de tudo aquilo que Deus opera na vida dos futuros moradores, como a paz dele, o amor dele, a luz dele, etc. Mas a estes, a quem Deus já salvou pelo sacrifício do seu próprio Filho, é exigido que amem a todas as pessoas. Ao invés de jogar pedras sobre aqueles que pertencem às religiões estranhas para nós, ou sobre quem tem comportamentos estranhos, ou sobre os corruptos, seja sobre quem for, Jesus ensina que a prática exigida é amar com dedicação das pessoas. Somente o amor dedicado e a obediência à ordem de Jesus pode nos conduzir a falar a respeito da salvação àqueles que muitos crentes têm tratado sem amor e com violência. Jesus sempre pede mais de nós do que a lei exige. Vejam Mateus capítulo 5, verso 20. Lucas capítulo 6, 35 e 36. O Senhor falou: amai os vossos inimigos. Fazei o bem. Emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Como vai a sua prática religiosa no quesito amar aos outros com dedicação? Não esqueça que este é o segundo mandamento mais importante. O primeiro é amar a Deus. O segundo, amar o próximo. Veja Mateus 22, verso 39. Existe, meus queridos, uma terceira prática que o Senhor nos exige, conforme o texto do versículo 8 de Miqueias, capítulo 6, que é a prática de andar com humildade diante de Deus. E antes, fala assim o verso número 8, e andes humildemente com o teu Deus. Talvez a melhor tradução seria humilhes para andar com o teu Deus. Primeiro, Deus exige que seu povo tenha um coração justo para exercer a justiça. Isso significa cada um olhando para dentro de si mesmo. Depois, Deus exige que amemos uns aos outros com dedicação. E agora, a prática religiosa exigida por Deus é posta numa relação do povo com o seu próprio Deus, que é estabelecida ao nível da humildade do homem. Nos parece que a prática da justiça e amar a misericórdia estarão fora de cogitação se primeiro não tivermos humildade diante de Deus. Os nobres, os sacerdotes, os juízes, os profetas e os ricos da Judéia não conseguiam crer que tudo aquilo que eram e possuíam tinham vindo das mãos misericordiosas de Deus. Esta descrença levava estes homens às práticas absurdas com relação ao povo simples a quem deveriam ser exemplos, conforme já vimos. Esta exigência não é feita tanto aos simples, aos pobres e aos humildes judeus, mas àquelas autoridades judaicas que deveriam exercer suas funções e cargos com humildade diante de Deus, pois é Ele que as institui, que as constitui. A prática exigida por Deus aos judeus e à igreja tem como sentido mais importante o vertical, a nossa relação com a pessoa de Deus. Desta relação dependem todas as outras práticas presentes na palavra de Deus, seja em relação a nós mesmos, como em relação aos outros. E isto só é possível depois que Deus opera uma obra de salvação
e libertação do homem de seus pecados. Primeiro, quando Deus salva alguém, essa pessoa sente uma mudança dentro de si, porque o Espírito de Deus agora habita nele. As outras pessoas vão testemunhar essa mudança na vida dessa pessoa. Em segundo lugar, esta mudança interior vai interferir na nossa maneira de relacionarmos com as pessoas. Agora, livre pela atuação do Espírito Santo de Deus, essa pessoa pode humildemente andar com Deus, pois que fez tudo por ele. E o que é, afinal de contas, andar em humildade com Deus? Primeiro, é andar em obediência a Deus. Segundo, é andar na dependência de Deus. Em terceiro lugar, é andar em gratidão a Deus por tudo que Ele fez, porque não merecemos nada dele. E foi por nós pecadores que Ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Sua prática religiosa exigida por Deus envolve esse tipo de relacionamento com Ele no campo da humildade? Ou você imagina que isto é para os fracos? Porque obediência, dependência e gratidão não são termos presentes no dicionário do crente orgulhoso, do crente que se acha forte. Se você não tem andado humildemente com Deus, é preciso mudanças e mudanças urgentes. Quero concluir, meus queridos. Embora Miqueias tenha obedecido a Deus e levado ao povo a palavra do Senhor, ele praticamente nada conseguiu de concreto. Israel, o reino do norte, estava por experimentar o cativeiro assírio. Miqueias viveu este momento turbulento para Israel. Cerca de 100 anos depois das profecias deste profeta, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. E boa parte do seu povo levada cativo para a Babilônia. Às vezes, Deus age assim quando o seu povo não dá atenção a essa palavra. Foi dessa maneira que Deus disciplinou tanto Israel, o reino do norte, quando mandou a Síria invadi-la, como também com a Judéia, o reino do sul, quando Deus usou os babilônicos para invadir aquela terra e por 70 anos manter o povo cativo, meus queridos. É assim que Deus age na vida daqueles que marginalizam a pessoa de Deus e a sua palavra, que deixam de lado atitudes e comportamentos tipicamente cristãos, pois que Cristo ensina em sua palavra, Deus ensina em sua palavra, meus queridos, e desobedece a ela. Deus age assim. E quando Deus age assim, meus queridos, é porque estas pessoas são filhas dela, e essas pessoas entendem que é a disciplina de Deus, ou porque Deus está julgando o mundo pelos seus pecados. Muitos irmãos têm feito grandes coisas para agradar a Deus, mas com a motivação errada. Apresentamos-nos diante dele, trazendo grandiosas ofertas pessoais, como se isso fosse necessário para renovar o seu favor. Mas Deus quer do seu povo obediência a Ele, que vale mais do que qualquer sacrifício. Leia 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. No Catecismo Maior, a pergunta 91 é o seguinte: qual é o dever que Deus requer do homem? Resposta é a obediência à sua vontade revelada em sua palavra. Nós vimos que Deus declarou no verso 8 que o que ele exige do seu povo é bom. Ele exige a prática da justiça, que pratique a justiça,
para aqueles crentes que praticam a justiça, Deus tem promessas de farturas e de possessão do reino dos céus. Mateus 5, versos 6 e 10. Depois que Paulo fala a Timóteo sobre os problemas causados pelo dinheiro, exorta seu filho na fé a fugir deles e perseguir a justiça, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, e esse texto é repetido em 2 Timóteo 2, 22. Cristo levou nossos pecados na cruz para morrermos para o pecado e vivermos para a justiça. 1 Pedro 2, verso 24. Vimos também a prática do amor à misericórdia, ou seja, ames a misericórdia, falar assim um texto, que é amar o outro com dedicação. Pois aqueles que amam os outros com dedicação, não importando quem sejam, é porque são nascidos de Deus e conhecem a Deus, conforme diz 1 João 4, verso número 7. São novas criaturas. Não conseguimos amar na sua plenitude. Nós devemos fazer um esforço muito grande para nutrir um dedicado amor até por aqueles que nos odeiam, nos perseguem e nos matam. Para isso, nós contamos com a presença do Espírito Santo em nós. Ele nos ajuda. Ele nos auxilia, meus queridos, nessas questões que nós, povo de Deus, devemos nutrir no coração. Em terceiro lugar, nós vemos também, meus queridos, a prática de andar com humildade diante de Deus. Tiago 4,6, que Deus dá graça aos humildes, que Ele exalta os humildes. Paulo exorta a igreja a se revestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3, verso 12. E Jesus afirmou que os humildes e os perseguidos, por causa da justiça, são bem-aventurados. E sobre ambos diz que deles é o reino dos céus. Mateus 5, os versos 3 e também o 10. Que nós, irmãos, pratiquemos essas coisas no nosso viver em Cristo Jesus. Em cada momento, em cada minuto, todos os dias, toda semana, todos os meses, durante toda a nossa vida. Que essas coisas são práticas em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que nos ajude. Porque é difícil. Mas você tem o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda na luta de ser conforme o Senhor quer que sejamos. E desejamos ser. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.